Vamos continuar. Como eu disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Como dizia Santo Agostinho, se você não me perguntar o que é Deus, eu sei. Mas se me perguntar, eu não sei. Então eu coloquei essa imagem como se fosse a estrutura do Cristo cósmico, que eu também não consigo mensurar a algo que tem em si infinitos universos. Não consigo. Mas algo que veio dele, esse eu consigo. O Verbo se fez carne. Uma fração do amor ou do Evangelho. Nós podemos dizer, Jesus é o Evangelho personificado ou o amor personificado. O amor, quando se sublima, é a lei, é a força do Evangelho. Tudo que existe no cosmos, existe também em nós. O micro contém o macro. Então não precisamos buscar fora, mas sim dentro. Agora, ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. Então nós precisamos conhecer-nos. E é fácil. É só ter a coragem de fazer o caminho de volta. Porque nós saímos como almas da nossa consciência. Estamos aqui vivendo nessa consciência, porque já existíamos antes dessa vida, nessa consciência, nos movendo dentro dela, e a nossa proposta é achar o nosso endereço. Mas a alma, em Deus, ninguém está perdido, porque não saímos dele. Então não estamos fora em algum lugar. Estamos em Deus, nele existimos, vivemos e nos movemos. Mas nós podemos falar a mesma coisa em nós. Sabemos que a alma está aqui, no centro da consciência individual, tentando gerenciar várias situações. E incontáveis personalidades manifestam em 24 horas em nossa vida. Ora alguém mais calmo, mais centrado, ora alguém mais nervosinho, descompensado. Sem contar que, dependendo da frequência, eu convido vizinhos para minha casa. E nós costumamos dizer, são 5 portas os sentidos. A depender da frequência, qualquer um pode entrar. Se eu coloco meus ouvidos a serviço da maledicência, todo mundo que estiver na mesma frequência virão para dentro de mim. E assim, se eu colocar a visão, o tato, o olfato, o paladar, ou sentidos espirituais, como o pensamento, as emoções, a inteligência e etc. Então eu que escolho o que é que eu quero mudar, ou se quero mudar a totalidade. Eu tenho autoridade para isso. Desde que seja para melhor, eu posso mudar o meu projeto reencarnatório em 100%, segundo vários autores. Só não dá para mudar para pior. Se eu começar a andar na contramão, a vida, as leis vão me tomando os veículos, conforme eu for desorientando-os. É o que nós chamamos de enfermidades. Então eu posso, nessa entidade, porque a mente é uma entidade, é um ser, criar algo nobre ou menos nobre. Vai depender da minha decisão. Nesse universo, ninguém me obriga. Em psicologia, costumamos dizer que a mente mente. Isso não é verdade. A mente é um campo neutro. Quem gerencia a mente são as ideias, são os pensamentos, são as emoções, são os sentimentos, são estados da nossa inteligência. Então, a depender desse software que nós colocarmos para operá-la, é que ela pode ser escravizada a serviço dos desejos ou iluminada a serviço do que é eterno. Vai depender de nós. O perispírito, como veículo de expressão da mente, só no centro frontal, que está a serviço da mente, tem 96 entidades altamente treinadas, com a capacidade de especializar as células psicofísicas ao extremo, segundo André Luiz, no centro frontal. Sem falar do coronário, que tem 972 virtudes
As 12 centrais expressam a consciência diretamente e delas nascem a intuição. As 960, obedecendo esses ministros diretores como construtores, o que emana da essência dessas 960 é o que nós conhecemos como vontade, a essência do ser em ação. As 12 entidades que está aqui é a essência dos desejos. As 12 daqui, das emoções. As 10 daqui, aqui 16, aqui 12, as 10 dos instintos, estão a serviço dos automatismos. As 6, gerenciando as forças vitais. As 4, gerenciando as forças criadoras, a energia sexual. As 3, um pouco mais abaixo, está atrás desse último, aqui o genésico, o vital, o gástrico, o cardíaco, o laríngeo, frontal, coronário. O outro nós chamamos de Kundalini, tem 3 pétalas, 3 forças. A força que orienta os vegetais, os animais e os minerais. O natural eu chamo o corpo ligado a eles. Então o corpo natural para gerenciar essas 3 potências. Que é o corpo que nós pegamos na natureza, com seres da natureza, nós constituímos um corpo e gerenciamos essas 3 forças e com elas fabricamos a energia sexual, vindo da natureza também. E o energismo que parte daí virá via cérebro, sistema endócrino, ou aqui, sistema nervoso, sistema endócrino representado, até chegar no íntimo das glândulas, transformado em hormônios. São seres, são frações da nossa consciência. E é eles que no universo psíquico e físico dão as ordens. São criados por tudo que pensamos, por tudo que sentimos, falamos e como vivemos. As informações vêm inicialmente através do sistema nervoso, sim, acionando as células nervosas através das sinapses. Conteúdos que uma vai passando a outra e vai materializando até que o resultado dessas sinapses transforma nesses hormônios, nessas ordens químicas. Então essas bonitonas se unem, são células consideradas no corpo quase que eternas, que são as que mais duram, mas hoje nós podemos reconstruí-las, aumentar as suas capacidades de trabalho, através das terminações que nós podemos criar. Se essa aqui morrer, por exemplo, nós podemos criar terminações que substituem, ou hoje já se prova que eu posso criar as células nervosas, principalmente quando eu transplanto a medula óssea e envio para a região, essa célula tronco, ela constrói qualquer célula em qualquer lugar, com qualquer função. E o corpo físico é uma infinidade dessas células a partir do sistema nervoso, porque são vários sistemas correlatos, no mínimo esses 10 principais, e outros subsistemas. Não são apenas 5 sentidos físicos, são, até agora o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira está estudando 21 sentidos físicos, os sentidos psíquicos e espirituais muito maiores. Já falamos um pouco da célula, o DNA que está dentro dela, a molécula dele que é alterada a cada vez que pensamos, que sentimos, quando agimos. Então vamos fazer uma conclusão, depois uma interação para ver se ficou alguma dúvida. Eu não estou com dúvida nenhuma, só vocês. Quem tem mais dúvidas sou eu, e eu é que vou perguntar. Então, Joana de Anjos, da obra Plenitude, por Divaldo Pereira Franco. A vida são as incessantes oportunidades, e isso nós chamamos vida, que surgem pela frente, daqui para frente. Jamais os insucessos que ocorreram no passado, que já passou, o que já foi vivenciado, teve o início, teve a maturação, teve a frutescência e ao mesmo tempo, agora esse passado precisa renascer. É ele que precisa reviver, porque são as nossas imperfeições que precisam retornar ao cenário para que nós possamos reconfigurá-las. Por exemplo, quando eu penso em algo nobre,
eu crio um canteiro fértil e essas sementes de um passado recente ou remoto virão para esse espaço e sofrerão as interferências, novas fecundações, novas parcerias, para que elas possam desabrochar novos potenciais. Por exemplo, no processo da semente, no mínimo ela vai interagir com a terra, com a água, com o ar, com a luz, e diretamente ela nunca interagiu com eles. Já participou da constituição destes, mas agora como gerente é a primeira vez que ela vai lidar com esses elementos. Mas como uma planta, se eu arrancar uma muda, essa muda já lidou com esses elementos, lida constantemente, então ela já sabe um tanto mais. Mas se eu pegar um galho dessa árvore, pegar uma fração da outra árvore, fazer uma enxertia, a soma do conhecimento das duas tem maiores possibilidades. Então, quando vamos encarnar um conteúdo novo, normalmente vem algo do âmago do ser, que são as essências, que vão coordenar as substâncias, e as substâncias podem ser desde o físico ao meu inconsciente, tudo que já foi vivenciado. As substâncias determinam o comportamento atual, e as essências das virtudes vêm para determinar mudanças neste comportamento. Então, a cessação real do sofrimento, portanto, dá-se quando erradicadas as suas causas, desaparecem os naturais fenômenos das consequências dessas causas. Então, não é uma punição da lei. Com o mesmo ferro que ferirmos, seremos feridos. Ou seja, se eu cortar a sua perna, eu não sou obrigado a te devolver uma perna, porque você passou pelo efeito de uma causa, porque a lei não é falha, ou passou por uma escolha para ensinar alguma coisa a mim e ao contexto. Quando eu tomo consciência, eu posso, para ficar em paz com a minha consciência, em harmonia com as leis, não deixar a minha perna perecer, por exemplo. Só há o efeito na minha carne se eu não aprender a lição. Então eu não preciso ser cortado a perna para entender que eu não devo fazer isto. Se eu chegar à consciência disso antes, eu posso ter um desconforto, até uma degenerescência celular, etc. Mas eu corrijo a tempo. Mas se eu ainda precisar perder a perna para depois refazer, a coisa está muito precária para o meu lado. Então normalmente não é isso. E normalmente chegamos na espiritualidade e achamos, eu feri os olhos de alguém e eu vou voltar cego. E aí eu já fico planejando, se com os olhos abertos eu já fiz proeza, cego eu vou escravizar um monte de gente, porque vai ter uma equipe só para me assistir. E um desses casos, a pessoa planejou tudo direitinho, você está meio equivocado em relação às leis. Você vai com tudo direitinho, vai transformar-se um ser de bem, vai estudar medicina e depois vai consertar os olhos dos outros. E em consertando dos outros, você aprende a consertar os seus. Então não é bem assim essa lei ferrenha como nos assustam para quem não estuda o Espiritismo. E não é só o pensamento. Se vocês lerem e estudarem a obra Nosso Lar de André Luiz e for dando a sequência nas 13 obras principais, lá no final o pensamento dele é totalmente diferente do início. Já não tem mais obsessores, tem parceiros. Eu gosto das mesmas coisas, eles também. Então nós fazemos uma parceria, uma enxertia. Dois vivendo no mesmo corpo. Vocês sabem que isso é possível. Jesus tinha uma legião lá vivendo num corpo só. Ora está o ser descompensado, a gente chama de bipolar. Ora está o mais apático. Ora às vezes briga até os dois, não é isso? Porque às vezes a gente briga com a gente mesmo. André Luiz, queira ou não, Chico Xavier, mecanismo da mediunidade. Cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. No pensamento. A fonte inesgotável. E se vocês quiserem uma noção do que faz o pensamento, a mente, nada é impossível de se criar dentro dela. Desde que usamos o nosso conhecimento, com esse conhecimento que sintetiza o que nós chamamos de inteligência, usar a imaginação, consultar as nossas memórias para construir o vir a ser.
Então veja, segundo Emmanuel, na obra Roteiro, por Chico Xavier, o que o pensamento pode fazer. A energia mental é fermento vivo que improvisa de pronto uma situação, altera, constringe, pode aprisionar, alarga as possibilidades, assimila alguma coisa, desassimila, expulsa também, integra alguma coisa, mas pode pulverizar ou recompor a matéria em todas as dimensões, no físico, no perispírito. O próprio espírito é matéria, mesmo que quintessenciada, mas é, conforme a questão 82 do Livro dos Espíritos. Somos feitos de poeiras das estrelas. A partícula, que nós chamamos de átomo primitivo, segundo André Luiz em Evolução em Dois Mundos, os engenheiros siderais usam esses átomos para construir o macrocosmos. E nós usamos os mesmos átomos para construir os nossos veículos de expressão, segundo ele. E lá ele ainda fala, além de ser inesgotável a energia, é inestancável também. Ninguém consegue parar a mente. Então já temos uma noção. Aqui está representando no mínimo 7 corpos. O menorzinho físico, é ele que está mergulhado dentro do perispírito, do campo vital. É o campo vital que está dentro do emocional, é o emocional dentro do mental, e assim sucessivamente até chegar no corpo causal, que eu prefiro chamar o último corpo de causal. Aqui, embora pareça só os centros energéticos, mas para cada um as suas expressões de manifestação simultaneamente. O corpo da consciência, o corpo da intuição, o que nós chamamos de mental abstrato, de emocional, mental concreto, emocional e etc. Até chegar no físico. A alma é uma fração dessa soma, com a intenção de gerenciar pelo menos os corpos que a personalidade está usando no momento. Se temos consciência disso, começamos a agir com a natureza e criar seres. Nós podemos criar qualquer coisa à nossa volta. Tudo que já fomos, nós podemos criar. Tudo que seremos, nós podemos copiar. Nós podemos tentar viajar para o futuro através de uma projeção, de uma intenção. Beber as diretrizes nessas fontes e voltar para construir a realidade aqui. Não tem como ficar lá se não temos veículo de expressão para lá permanecermos. O corpo físico aprimorado é que vai dar-nos a consciência exata para mergulharmos dentro do perispírito, no campo vital, e entendê-lo com este. Se eu quiser entender as emoções, eu vou transformar o éter químico que gerencia a assimilação e excreção dos elementos que compõem o corpo físico, usando isso devidamente, usando a energia vital ou energia sexual devidamente, usando o que nós chamamos de éter luminoso ou sentidos adequadamente, o que nós usamos, ou trabalhando o éter refletor, que é a fronteira do éter químico, do vital, do luminoso. Aqui já está na fronteira, já são os instintos, que vai transformar-se em sensações, melhor, já transformaram os instintos, melhor dizendo, os dois primeiros. O terceiro já as sensações. O quarto já são de sensações para emoções, que já é entregue para o corpo emocional como emoções, que vai transformar-se em sentimentos, que vai entregar para o corpo mental, que vai transformar-se em pensamentos, em inteligência, que vai entregar da mente para a consciência, já como estados virtuosos. Então está aqui alguém com a proposta de transformar o corpo em luz. Porque veja a proposta da consciência, que é exatamente uma pirâmide. Daqui para lá, o átomo transformando-se em anjo, ou o anjo vindo buscar o átomo. Então, quem vem de lá pode vir como virtude e materializar-se como um átomo. Só desce quem subiu. Ou quem está aqui pode alcançar a angelitude. Você já está descobrindo a capa do novo livro. Aqui o espírito que não tem forma e ao mesmo tempo pode tomar todas as formas. Aqui do campo abstrato ele pretende transformar-se em concreto.
ao que nós chamamos de universo perispiritual. E esse aparente semi-concreto, no mundo das formas, vai tornar totalmente concreto. Então, tudo que quisermos, se estivermos gerenciando, está acontecendo alguma coisa aqui, esse elemento é o que gerencia aqui. Então, a causa do desequilíbrio desse estaria aqui. A causa do desequilíbrio desse estaria aqui. E a causa da desorganização daqui para cá só pode estar no cerne do ser, se ele está imaturo ainda. Paulo de Tarso já sabia disso. Veja, quando ele disse aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, semeia-se no corpo animal o energismo que nós queremos e ressuscitará no corpo, eu vou acrescentar, espiritual. Então eu estou semeando alguma coisa no corpo animal e transformado as forças daqui, ela vai chegar no universo perispiritual ou até na consciência. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. São escolas, são caminhos. Pietro Baldi, a grande síntese. Um elemento ou um alimento, embora pouco experiente, é uma mão de obra especializada no nosso universo. E quando trazemos um alimento físico para o corpo, toda a consciência átomo vai transformar-se em inteligência orgânica, em consciência orgânica e mais tarde em instintos. E até chegar em estado de nossa consciência, um simples alimento. Então veja lá, bênçãos de paz, Emmanuel e Chico Xavier. E a partir daqui, preste bem atenção, o Criador, ao criar a criatura, criou nesta mesma criatura o poder de criar, ou seja, criou a galinha e deu à galinha o poder de continuar. Se vocês não desvendou o enigma que nasceu primeiro, é muito fácil essa. Então, primeiro cria-se, através da enxertia, chegamos à conclusão, ou da interferência genética, uma semente, e dessa semente eu faço uma planta. E dessa planta eu pretendo fazer com que ela dê sequência. Mas se eu optar pela enxertia, eu não vou ter a mesma semente, porque a semente de uma laranja que está aqui na parte de cima, o limão que está na parte de baixo, a semente dessa laranja que está aqui vai dar limoeiros, jamais laranjeiras. Isso é um fato. Por isso que a experiência mais nobre para o espírito, além das parcerias de trazer algo semi-pronto, é o desafio do novo, a construção de uma nova experiência. E essa nova experiência que visa a promoção do ontem e a construção do amanhã, de preferência. Joana trouxe essa tela para a gente dar o exemplo que precisamos dar. Educar a mente. O que é a mente? Um oceano infindável de possibilidades, uma emanação da consciência. Quem está lá para operá-la? A inteligência, que nós chamamos de o campo racional. O que eu sei, a inteligência, baseada em minhas memórias, na minha imaginação do que eu quero criar. E eu só consigo imaginar alguma coisa se eu tiver informações da coisa que eu estou imaginando. E eu só consigo construir algo melhor se eu consultar nas minhas memórias o que já foi criado. Então, quando eu uso da minha inteligência, eu estou usando a imaginação para construir o que eu pretendo, mediante as informações das minhas memórias, para não perturbar ainda mais o já conquistado e criar situações para promover. E não há estado de nossa consciência que recuse uma promoção quando convidada amorosamente. Então, educar a mente, disciplinando a vontade. A vontade é a gerente da mente, representa a essência do ser. É a ponte entre a própria mente e a consciência. Ela está a serviço da consciência profunda. Tudo que vier dessa vontade da consciência profunda
propõe a autoiluminação, a conquista do infinito. Qualquer coisa que sugerir a criação de algo ilusório e transitório, sofrido e perturbador, é algo do periférico, dos instintos, das sensações, dos desejos, das emoções. Então, educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar ou para transformar as causas das aflições, infundindo nessas causas responsabilidades atuais, porque eu não vou ficar vivendo o passado, vai contar o daqui para frente. Então a minha consciência vai julgar-me no que eu estiver fazendo agora. Ela não vai me condenar pelo ontem, que foi um aprendizado parcial. Então ela vai infundir responsabilidades atuais, e essas responsabilidades atuais são geradoras, por sua vez, essas responsabilidades, de novos resultados saudáveis, é o que almejamos, para propiciarem um futuro bem-estar, o vir a ser, a que se está fadado. Todos nós estamos fadados, mas podemos demorar e a dor nos convidar. E aqui nós estamos sendo convidados pelo amor. E agora, alguma coisa a mais sobre a vontade. Só para reafirmar o que eu falei. Triunfo pessoal, Joana de Ângeles, Divaldo. A vontade é a faculdade de bem conduzir as aspirações, objetivando uma finalidade compensadora, mais nobre do que foi feita até então, que resulte em paz íntima. Se não for isso, não é da vontade. Na mesma obra, ainda a mesma autora e médium. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona os sentimentos e as aspirações humanas para a conquista do infinito, sendo sempre maior quanto mais é exercitada a vontade. E quando atuamos com a nossa vontade nas perturbações interiores, nós as transformamos ou as transformaremos em estados da própria vontade, Joana de Ângeles, em forças que expandem a própria vontade, porque quem promove é seu conteúdo, sendo ela a gerente da mente, tudo que ela transformar no periférico a partir da mente, usando o conhecimento dos pensamentos, é dela o resultado, e ela pode levar e ofertar para a sua consciência. Momentos enriquecedores, Joana e Divaldo ainda. A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade. Antes aurindo-a e mais expandindo a claridade que possui, porque a oração é um projeto de aplicação do Evangelho em nossas vidas. Hora de ação. E conforme a autora, e conforme eu já disse, orar é mergulhar dentro do ser e iluminar-se de dentro para fora, trazer a consciência para a realidade que estamos vivenciando. Então a mente que se vincula à oração, que é um projeto, que para dentro nos liga à intuição, para fora nos liga à inspiração. Então a vontade que se vincula à oração ilumina-se sem perder nenhuma possibilidade ou vitalidade. Antes, ela vai aurir, tanto dos seus estados internos, quanto de outros que ela se vincular, e mais expandindo a claridade que possui. Ainda na mesma obra e autor, a mente que ora, sintoniza com as fontes da vida, tanto no macro, quanto da vida no Evangelho, com a vitalidade e com a força também. Então a mente que ora sintoniza com as fontes da vida, que é a força, a vitalidade, que é as fontes dessa vida, e com a própria vida por sua vez. Enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez, a depender de como estamos direcionando. Se o projeto é para mais e melhor, para a conquista da paz íntima ou a conquista do infinito. Vitória sobre a depressão, Joana e Divaldo ainda. És tu
tudo quanto elaboras mentalmente e vivencias nas paisagens, nas internas paisagens do ser profundo. Mas como que eu vivencio isso? Me vinculando a Ele. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, tudo que eu intencionar se visa a paz íntima e a conquista do infinito, eu estou intimamente conectado, fazendo a vontade dessa essência, dessa consciência, desse Deus e desse Cristo internos. Ainda a mesma obra é autor, aquilo que cultivas interiormente condensa-se nos arquipélagos celulares. Já demos a noção das células, produzindo os efeitos correspondentes. Não vai haver colheita diferente da semeadura. As células têm um poder de assimilação e a execução a depender, como André Luiz mostra, o nosso poder sobre o metabolismo é quanto maior for a nossa moral e o nosso conhecimento. Eu já li isso para vocês. Então, quanto maior o conhecimento que eu tiver da minha realidade, quanto mais amor eu tiver para governar isso, mais as células me obedecem. O Luiz disse que a estrutura óssea é a mais difícil de construir. Não é verdade, Luiz. É uma das mais fáceis. A pele é mais fácil, porque naturalmente ela se renova em 4 semanas. A estrutura óssea, naturalmente, sem a nossa interferência, pode mudar totalmente sozinha em 4 anos, segundo a medicina. Mas em 2 meses, todo o corpo muda, segundo Kardec. A estrutura óssea basicamente é minério e é basicamente água. Se eu tomar bastante água de boa qualidade, e onde está a qualidade? No que eu estiver pensando na hora que estou tomando a água. Porque a água que vocês têm como mineral só tem nome. É a água mineral porque é um minério. Mas o nosso pH do nosso sangue ele está acima de 7,4. A maioria das águas tem menos do que 6. O que é bom deve se divulgar só a água de Ibirá, que tem mais de 10. Que até a NASA leva para eles fazerem experimento lá. Agora, se o pensamento estiver em água, em harmonia com a água, com a vida, com as leis, vocês transformam a água poluída uma melhor do que a água de Ibirá em meio segundo, conforme Miramês. Meio segundo. E o cientista Masaru Emoto provou isso em laboratório. Na prece encontramos, segundo André Luiz, na obra Os Mensageiros, por Chico Xavier, a produção avançada de elementos força. O que é isso aqui? O Evangelho é o que? É força, vitalidade, vida. Então, na prece, encontramos a produção avançada de elementos força que chega da providência, o Evangelho cósmico, em quantidade igual para todos, mas para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, para si e para o meio, para os outros, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber, porque a cada um conforme as obras, conforme a capacitação. Por isso que Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, coloca 2 bases para que a nossa mediunidade possa florescer. Porque a mediunidade não depende de nós. E eu posso dar direção nobre pelo conhecimento de causa e pela minha conduta moral. Mediunidade é orgânica, é perispirítica, emocional, mental, ela existe em todas as frequências. Com Miramês, vemos que uma energia pode incorporar outra energia. A depender da frequência, incorpora algo menor, de menor vibração ou superior. Um pensamento pode incorporar outro pensamento. A depender da frequência, eu incorporo algo que está vindo de baixo para cima, densifico-me, ou algo que está vindo de cima para baixo, iluminando-me.
Então vai depender de cada um se capacitar para tal. Então vamos rumo à nossa finalização. Eis o Espírito, a consciência, tendo nessa consciência o Evangelho por sua vez. A ideia, ou o anseio, a aspiração, a intenção de criar um novo ser. A morte do homem velho. O que vocês cantaram belíssimamente na obra de Francisco de Assis. Então a transformação, vamos usar a lei de destruição, vamos acionar a força nuclear fraca para que essa energia acionada, ela transforma o nêutron em próton, o próton em elétron, o elétron em fóton. Não fica ninguém parado, num eterno ou num perpétuo dinamismo. Então o energismo que nós chamamos de força vital, que está no núcleo atômico com o nome de energia nêutron ou neutrônio, esta força coloca ele em dinamismo e esse energismo primário se transforma num campo superior, que nós chamamos de próton. E esse próton num campo superior ainda a ele, o elétron. E esse elétron, ele vai na tentativa de liberar-se ou de libertar-se, e alguém convida ele a voltar para trás. E esse esforço de iluminar-se, o que foi iluminado fica lá fora, não volta com ele. É o que nós chamamos de salto quântico. Aí libera o fóton, e esse fóton transforma-se no que nós conhecemos como magnetismo, ou a lei eletromagnética. E é ela que vai governar os átomos para transformá-los em moléculas para que as células possam existir. Tudo isso acontecendo em nós. E como eu disse, basta pensar em comer beterraba que o pessoal da cenoura vai aparecer. Então sempre que propomos uma tarefa diferenciada, mastigar mais, o pessoal que acostumou a chutar para a esquerda e para a direita serão os primeiros a aparecer. Mas por que demorar? Vamos devorar tudo isso. Não precisamos de tanto. Não é a quantidade que se come, mas sim como estamos e o que faremos com esses elementos antes, durante e após a refeição. A própria ciência está mudando suas bases por conta disso. Porque o Marco Aurélio, num dado momento, achou um moço e apresentou para nós. Lembra, Marcos? Marquinho para os íntimos? Não só para você, né, Valéria? Para nós. O Euprotes Crassus. Lembra do camarada que você me deu? O maior tesouro que você me deu? Um ser minúsculo, lá perto dos vermes, dos micróbios. Até então a genética mostrava que um gene, ou um gene, poderia fabricar de 1 a 3 proteínas, a partir de uma matéria-prima. E esse mocinho, se você der a ele matéria X, ele faz o que ele quiser a partir de uma matéria única. O que ele quiser. Derrubou toda a teoria da genética. Não somos mais herdeiros hereditariamente dos outros. Somos herdeiros de nós mesmos. Se esse mocinho pode, onde está a cadeia alimentar? Que eu tenho que comer isso, comer aquilo? Vai depender do que está vindo de dentro para fora, porque é um estado de consciência que está trazendo alimentos de dentro para fora, ou trazendo elementos de fora para dentro. E a depender do respeito à vida, basta eu olhar para o animal, que eu começo a metabolizar a energia dele sem matar a forma e construir a proteína animal no meu corpo. Por isso que nós sentimos tão bem, às vezes, abraçando o cachorrinho, o gatinho, abraçando uma árvore, porque há uma permuta incessante acontecendo só de pensar. Basta vocês pensarem no bife, o energismo daquele bife, seja lá do que for que vocês queiram, o peixe, seja lá o que for, quem construiu essa estrutura existe na natureza. O peixe comeu alguma coisa para fazer esse concentrado de proteína já pronta, quase que glicose na veia, a carne do peixe. Então está a essência da nossa consciência, que é a vontade, o universo mental, que é uma fração desse universo, ela cria e gerencia, assim como a mente cria e gerencia
o universo perispiritual através do pensamento, que vai criar e gerenciar o universo físico. Quando vocês tocarem na menor coisa, você está tocando numa cadeia. Se vocês pensarem num elemento, a partir do pensamento elaborado, vocês já estão criando o elemento que vocês estão pensando. Se vocês pensarem no peixe, pensar na carne, se pensar nisso, naquilo, o que tem lá com o melão de promissão? Porque eu só peguei uma fatia de melão com casca e tudo, que agora eu já sei que tem 500% mais fibras, proteínas, e é o que nós comemos de ontem até agora. Estou com cara de atormentado por alimento? Então não é a quantidade, gente. É como, para que eu estou alimentando meu corpo. Porque quando eu pego um pedaço do melão, eu estou pegando a natureza, um pedaço da natureza, do cosmos. Tudo que existe ali, existe no cosmos. E eu estou mentalizando a partir do que eu vou colocar. Como eu disse, se tem um liquidificador bom, não precisa coar. Vai 100%. Mas se ficar um pouquinho grossa a massa, pode coar. Se estiver fazendo bolo ou planejando fazer um bolo, coloca a massa no bolo que fica uma belezura também. Então vai depender dessas conexões. O que eu quero fazer com a vida, que está sobre a minha regência, e pela vida, de uma forma geral. E eu vou estar conectado com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, segundo o que consta em pelo menos 2 obras desta obra, obras póstumas e o Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec anotou ali. Então está aqui a alma desejosa de iluminar-se e iluminar os seus veículos de expressão. Interage com o cosmos buscando inspirações ou com a sua consciência buscando intuições. Para construir na sua realidade, a partir dessa intuição, nós podemos muito bem buscar pela oração, pela meditação. E construir a matéria-prima de tudo que queremos para o processo da autocura. Por mais nobre que sejam as intenções de dentro para fora, um comportamento grosseiro de nós para com os outros, para com os alimentos, por exemplo, desmonta tudo que planejamos dentro. Como sermos os médicos de nós mesmos. Uma postura de dentro para fora, onde eu vou criar uma realidade a partir do que sou e interagir promovendo o entorno e incorporando outras realidades na minha consciência para que ela possa se expandir. E eu posso ter a mais nobre intenção. O desprezo a uma casca de batata seria o suficiente para desmontar todo o meu projeto. Se eu não consigo comer, eu preciso pensar o que eu vou fazer com ela. Eu posso triturá-la no liquidificador e pôr no pé de uma planta, não posso? Eu posso não conseguir comer uma rosa, mas eu posso sentir a sua fragrância. Fragrância. E enriquecer a minha alma. Eu posso ajudar alguém se não tiver um animal para direcionar. Mas para quem sabe, a fritura, fritar a casca da batatinha é muito melhor do que a batatinha, não é isso? Vocês sabem? Cozinhar a batatinha, e às vezes depois a gente ainda frita ela com casca e tudo. Tem essa mania ainda até hoje? Tem, é a rústica. Hoje é a famosa rústica. Que é uma belezura. Ou quando a gente corta com casca e tudo e coloca numa sopa, a gente não sabe nem para onde foi a casca, não é isso? Agora ela está na moda, é a rústica. Então vamos começar a nossa finalização. Como eu estou fisicamente, psiquicamente, moralmente, financeiramente, qualquer situação, como eu desejo ficar. Nós queremos ser mais um com o contexto ou fazer a diferença no contexto? Porque o mundo vai oferecer, pelos moldes que nós estamos vendo aí, o transitório, o enriquecer-se ilicitamente, perturbando a própria consciência. Agora eu quero o que estão me ofertando ou eu quero desafiar o contexto? Eu venci o mundo, disse-nos Jesus. Eu estou do mundo, mas eu não sou do mundo.
Entenderam tudo? Então, baseado nesse primeiro ensaio, porque é um material para o ano inteiro do desmembrar da vontade, pensamento e oração, vou fazer algumas considerações. Se tiver dúvida, eu vou tentar fazer isso ficar bem palpável. E a depender da dúvida, vocês questionam para que a gente não perca, por conta do horário, o tempo. E depois a gente pode fazer um bate-papo, só para tirar dúvida. Só quero saber se ficou claro isso. Se vocês pegarem uma semente de laranja e disser a essa semente de laranja que nela existe a possibilidade de uma laranjeira, será que ela acreditaria? Eu não estou esperando que vocês acreditem em mim. Eu espero que, para o futuro, pelo menos acreditem em vocês, no poder criador que cada um de nós somos. Ou temos. O mais discreto pensamento. Uma cópia vai para o cosmos e uma para tudo que existe em nós. Todas as nossas vivências. E a depender do que estamos pensando, do que intencionamos, o que foi para o cosmos virá com as inspirações e a matéria do entorno. E outras frequências. O que viajou para dentro virá com as intuições e tudo que deseja ser promovido de dentro para fora. E o mais importante de tudo isso, com quem ficará essa unidade? Porque eu vou colocar a serviço do cosmos o que há em mim. E assimilar do cosmos o que ainda não está em mim. Com quem ficará essa unidade corpo? Porque de repente eu posso terminar de construir ou reconstruir o corpo e alguém falar, tem uma vaga ali mais para frente. Você vai ficar no corpo ou vai passar a outro? Melhor assume aí que eu estou indo ali. Mais tarde, se eu precisar, eu te peço aí para dar um recado. Ter essa consciência. Porque nós estamos aqui principalmente para alterar a condição genética. Se o RNA tem apenas uma escadinha, o DNA já tem uma dupla escada. Mas o DNA que estamos construindo para dias vindouros tem 4 hélices, 2 escadas duplas. Se com as células tronco que vocês conhecem, já podemos reconstruir ou construir qualquer parte do corpo em laboratório, imagine com um gerente com 100% de capacidade a mais, que é o DNA desse futuro. Porque esses estados da consciência íntima, esses estados virtuosos, eles virão gerenciar o que está aqui. E a soma do que eu trago do meu universo com o do entorno vai dar essa expansão. Quando nós colhíamos os milho, hoje não tem milho rajadinho, tem milho preto, que na minha época não tinha, tem arroz preto, que na minha época também não tinha. A gente pegava a parte do pé da espiga, tirava aqui para os porquinhos, para as galinhas, a parte da ponta, e aqueles mais saudáveis ali do centro, a gente replantava. E nunca tivemos problema, tivemos? Só que a interferência genética para o bem é nobre. Vai alterando a capacidade defensiva dos alimentos para que no futuro tudo seja orgânico, não é isso? Mas o que é o orgânico de hoje? O que aprendeu a construir os defensivos agrícolas nele. O que é o transgênico? A mesma coisa. Eu vou pegar o gene de um hortelã e colocar na estrutura de uma roseira. Ela já nasce sabendo se defender das formigas. Não precisamos colocar veneno para matar as formigas. A presença do hortelã plantado lá no pé dela espanta, o hortelã nela, ela já vai emitir uma essência X que vai colocar as formigas a uma certa distância. Então, cada situação na natureza vai sendo amorosamente equilibrada, porque nós é que desequilibramos a coisa. O próprio organismo.
O natural é ser saudável. A enfermidade é um acidente de percurso. Então, quando a intenção é nobre, tudo que eu estou intencionando transforma-se em forças vitalizadoras para gerar e nutrir, ou em hormônios que vai organizar e promover o já existente. Olhou para uma situação, quer seja um filme, um noticiário, estou a serviço de quem? Da maledicência ou da benevolência? Isso não está querendo dizer que eu deva ser conivente com o erro de ninguém. Não é isso. Está na questão 932 do Livro dos Espíritos. O mundo está assim não é pela presença dos que desrespeitam as leis. É pela timidez, pela negligência dos bons, dos que conhecem as leis. O dia que esses quiserem, eles revertem. Já que a mudança de um transforma o contexto. Eu vou fazer um exercício e depois é que eu volto para alguma dúvida, para não sairmos da frequência. Cada um de vocês vai visualizar o que seria ideal para a paz íntima e para a conquista do infinito, que é aliar a nossa com a vontade, a nossa essência e com a vontade cósmica. E a partir dessa intenção eu crio um campo vibracional que qualifica o que eu penso. E a minha aura expande e cria um filtro. E tudo para entrar dentro desse filtro agora, e a aura vai de 0 ao infinito. A aura de Chico Xavier era um pouquinho maior do que o planeta Terra. Só a aura do corpo vital dele tinha de 12 a 20 metros. Então, a depender do pensamento amoroso, das intenções, a nossa aura se expande e, em média, nossa aura tem 20 metros, segundo Miramês. Para quando não estamos pensando em nada, mais um mecanismo natural. Nada de especial. Então, comece a idealizar o ser mais amoroso consigo próprio, paciente, compreensível, tolerante, com a capacidade de memória, de raciocínio, o entusiasmo pela vida, a alegria de viver, a gratidão, o que vocês quiserem de características. O que lida bem com os recursos, principalmente com a energia dinheiro, que também é feita de átomos, de moléculas, é uma energia que precisa circular. E se desejam administrar esse recurso, coloque ele para gerar recursos mais abundantes, para gerar progresso. Podem administrar o mundo se for capaz, mas não queira escravizar os recursos, aprisionando-os. Inspira suavemente na certeza que o ar, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis, que nós estamos intencionando canalizar para nutrir não mais 70% da nossa necessidade física, mas 75%, 80%, 90%, 100% se for o caso. O Evangelho está nesse ar, a força, a vitalidade, a vida. Porque nós disparamos um pensamento que foi para o cosmos, e outro que foi para o nosso interior. O Evangelho que está em nós vem para qualificar o nosso campo. O Evangelho que está fora vai ser incorporado para que haja o fortalecimento, a nutrição, a expansão desse campo. Se gosta desse ou daquele alimento, comece a imaginá-los. Para que, a partir de hoje, eu vou comer? Por prazer, por hábito ou por necessidade. Se for por prazer, mastiga. Quanto mais vocês mastigarem, mais prazer vocês terão na refeição. E quanto mais nobre for a conduta, o respeito para com os alimentos e elementos, mais
vocês vão se beneficiar, porque vocês vão comer o mínimo, e o éter químico que foi usado para gerenciar a assimilação e excreção vai ser usado o mínimo e vai sobrar. E ao invés de desgastar o segundo campo para ajudar a gerenciar o excesso, vocês vão entregar uma cota para o campo vital, que gera, nutre o organismo e mantém a vida orgânica. E se eu usar devidamente essa força criadora que nós usamos diuturnamente, sem saber que estamos relacionando por meio da energia e do mecanismo sexual. Não estou falando de ato sexual. E se eu usar devidamente essa força vital, eu vou usar o mínimo e produzir o máximo na confecção dos átomos, moléculas, células, tudo o que eu necessito para refazer o meu corpo, a minha vida. E vai sobrar uma cota para o terceiro éter, que é o luminoso, o que gerencia os sentidos. E agora a minha visão vai recompor, a minha sensibilidade vai aumentar. O paladar vai perceber sabores nunca antes percebidos. O olfato igualmente. O tato, a sensibilidade, o toque. Nós vamos sentir a vida pulsar no toque ou no contato através da nossa pele. E se usamos devidamente a visão, a audição, o tato para tocar sem desejar, relacionar fraternalmente com o amor incondicional ou a luz do amor incondicional com tudo e todos, nós vamos ter uma vida sexual mais saudável, mais prazerosa, se não usarmos indevidamente os recursos, colocando ou escravizando a serviço das sensações grosseiras, mas sim dos prazeres nobres. E a resultante do éter químico, gerenciando a assimilação e excreção dos elementos que vão lidar conosco. Do segundo, gerenciando a vida, sua geração, a nutrição e manutenção. O terceiro, os mecanismos de relacionamento, os sentidos. E entregamos a resultante do que sobra nesses três, como forças instintivas que transformaram-se em sensações que estão aptas para ser fecundadas pelas emoções e o éter refletor, que reflete o emocional, se nobre, equilibrando esses universos citados. Ou se a energia que levarmos para lá for fruto da perturbação dos excessos, nós vamos desequilibrar um tanto mais o nosso emocional. Mas se chegou com boa qualidade, o emocional se harmoniza, se equilibra. Os futuros sentimentos serão mais nobres. E a resultante das emoções e dos sentimentos vão ser entregues ao campo mental através dos desejos, das emoções, do astral. E o campo mental vai transformar os sentimentos, as emoções em pensamentos, em estados da nossa inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, que pelo exercício do conhecimento vivenciado vai transformar-se em valores imortais. O amor incondicional, do qual nascem as virtudes, que são partículas componentes da nossa própria consciência. A alma em si só se nutre de amor, desse amor aprimorado. O corpo em si só se nutre de amor, do amor coagulado como força vital. Pensem, desejem, sintam-se, vejam-se como se já
tivesse acontecido o que almejam. Totalmente saudável ou saudáveis, em paz, plenos, felizes, alegres, dinâmicos. Respirem profundamente. Sintam-se na paz do Divino Mestre. Receba pelo ar que inspira a consciência crística, a consciência cósmica. Ofertem pelo ar que expiram o Cristo, o Deus internos, as virtudes ao que pretende colocar-se ou colocar a serviço do Cristo. Que esta paz que exteriorizamos, esta paz que assimilamos, essas duas potências possam transformar-se em nós, o nosso mais profundo potencial criador. Deus cria a criatura e na criatura o poder de criar. E esta onda interna, esse desejo, essa proposta, ao tomar forma na mente, mediante a matéria-prima que estamos assimilando da natureza do cosmos e ao mesmo tempo exteriorizando-se de nós, possa criar os elementos de transformação da nova construção. E esta imagem criada na mente, fotografada e telegrafada pelos chakras, pelos universos perispirituais, e telegrafada ao cérebro físico através dos neurotransmissores da glândula pineal, dos neuropeptídeos do sistema nervoso central e periférico, possa viajar e transformar-se em hormônios, em mensageiros ou em mensagens no sistema endocrínico e mergulhar no sistema sanguíneo e aportar-se no interior de nossas células. As peças fundamentais na confecção dos tecidos, na construção dos órgãos, na harmonização dos sistemas. Células estas constituídas de moléculas, de átomos, de elementos subatômicos, de energia vital, de matéria mental, de energia universal. E essa força que vai transformar-se em plasma, ou orientar o mesmo, vai estimular através do citoplasma de nossas células o citoesqueleto, constituído de microtúbulos e outros elementos. E esses microtúbulos semelhantes à mente da própria célula, que tem a capacidade de recepcionar ou assimilar as ondas mentais, as intenções e transformá-las em realidades. Porque esses microtúbulos se uniformam os centríolos, os construtores da própria célula, de cada uma de suas organelas e da duplicação da mesma. E esses centríolos tem a capacidade de criar os ribossomos, que vai interagir com o DNA e formar os genes, que vai criar o aminoácido, que a ciência tem como a proteína. Em sentido profundo, o que nós estamos criando é a consciência da proteína. A proteína vai originar-se da glicose
fracionada pelas mitocôndrias com auxílio do oxigênio. E esta consciência da proteína vai juntar essas partículas no retículo endoplasmático rugoso, ou seja, o retículo endoplasmático sob a gerência do ribossomo, que gestou o gene para fabricar a proteína, cujo aminoácido será a sua consciência. Mas não importa chamá-la de aminoácido ou de proteína. Sabemos que esta proteína ou proteínas são os tijolos das próprias células. E agora essa construção realizada a partir do que intencionamos, do que idealizamos e de tudo que canalizamos do entorno, de tudo que queremos transformar do interno, vai ser transportada pelo retículo endoplasmático liso e outras organelas correlatas, para abastecer cada uma das organelas, armazenar o excesso no complexo de Golgi ou no aparelho de Golgi e outras organelas que lhe auxiliará no armazenamento e no transporte, na excreção, na exteriorização através dos grânulos dessas partículas para outros arraiais. Através das microvelocidades, assimilamos. Através desses pequenos grânulos, excretamos. Não importa se não entendeu a linguagem técnica, o que mais interessa é que intencionamos a cura, a paz, o equilíbrio, a harmonia, o bem-estar e o nosso organismo físico em obediência ao organismo perispiritual, que é o seu modelo organizador, que em obediência à mente que obedece à consciência, vai tornar realidade aquilo que almejamos, sempre visando o bem do contexto, o bem de todos como eterno princípio. A paz do mundo começa em mim, começa em nós. Disse-nos Jesus: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como o mundo a dá ou a oferece. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar. Fique nessa paz do Cristo, nessa paz de Deus, e tornem-se a paz. Tornemo-nos a própria paz, a própria saúde, a serenidade, todas as virtudes que almejamos ser ou nos tornar, ou aperfeiçoar ou construir. Inspirem profundamente, serenos, saudáveis, felizes, como se tudo já tivesse acontecido em tempo real, para o nosso e para o bem do conjunto. Se a paz do mundo começa em nós, estejamos em paz. Sintamo-nos à própria paz. E através do nosso pensar, do nosso sentir, do falar e do agir, do nosso exemplo vivenciado, estimularemos a paz nos outros, a paz no entorno, a paz no mundo. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine e que esse seminário, esse pequeno ensaio que termina neste instante, possa abrir portas para outros, para darmos continuidade no assunto. Como sermos os médicos de nós mesmos, ou como ser o médico de si mesmo. O Evangelho está em nossa consciência. A solução para todas as problemáticas. O Cristo está em nossa consciência. O Evangelho vivo. O Arquiteto Supremo também está. O que faremos é colocá-los em ação. O Deus e o Cristo internos, o Evangelho, no pensar, no sentir, no falar, no agir.
Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine e que a nossa vida possa tornar-se um elo de amor e luz em tudo que fizermos, na alimentação em todas as frequências, no pensar, no sentir, no falar e no agir. Que a nossa vida seja um exemplo de paz, de luz, de amor em todas as frequências. Muita luz, muita paz, muito amor e até breve. Com Jesus, em nome do Eterno Arquiteto, do Evangelho, de tudo e todos os seres. Que assim seja. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever, se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e Patriabook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.